Abra aí Filipenses capítulo 3. Irmãos, sou um dos pastores aqui, pode não parecer, eu sei. Muito bem casado, Deus fez um grande milagre na minha vida. Ela está ali, a Fernanda, casamos recentemente. Uma obra preciosa que Deus me confiou. E como tudo é perfeito, me deu também um sogro, aleluia, que torce para o Cruzeiro e pensa tudo diferente de mim. Mas é assim que dá certo, o carro apertado é que anda, viu, meu irmão? Aleluia. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 1. Quantos acharam? Amém. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 3, dizendo: quanto a mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém deveria gloriar-se na carne, esse alguém deveria ser eu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo que há na lei, perseguidor da igreja. É assim que Paulo escreve esses versos aos Filipenses. E sobre esses versos eu quero trazer ao meu e ao seu coração a importância, como diz o título desse livro, a verdadeira alegria. Feche os seus olhos e me permita orar por você e por mim e por todos nós mais uma vez. Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos. Não existe ninguém aqui dentro desse auditório que não deseja ouvir a sua voz. O problema não é não ouvir. Nós sabemos disso, Senhor, nós temos ouvido. O nosso maior problema é o que estamos fazendo com aquilo que ouvimos. Jesus, nós temos colocado nomes em alegrias que não são genuínas. Nós reconhecemos pelo texto sagrado que Cristo é a fonte de alegria. E nos perdoe por levantar tanto altares a outros deuses em nosso coração. Destrona-os nessa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Meus irmãos, o apóstolo Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento. Curiosamente, talvez seja o autor bíblico que eu mais tenho afeição depois de Cristo Jesus. Ele escreve 13 livros, 8 desses livros, ele endereça cartas às igrejas, às regiões, plantou igrejas na Galácia, na Macedônia, na Ásia Menor, plantou igrejas também, direcionando na região da Grécia, o que temos hoje as igrejas, ou a igreja de Corinto, ou próximo à igreja de Corinto, Bereia. A igreja que verificava tudo que Paulo falava se continha na Torá ou na lei de Moisés. Mas curiosamente a carta aos Filipenses é um paradoxo para o contexto político, cultural e moral da nossa época. Porque tudo que Paulo traz como alegria genuína não está nada relacionado àquilo que tratamos das coisas que trazem alegria, mas não passa de coisas efêmeras, que sai ou passa entre os nossos dedos. É o prazer de 5 minutos, 10, 15, 20, meia hora, sendo eles por meio de vários meios. O prazer sexual, como diria os gregos, comamos e bebamos, porque certamente nós morreremos. Parafraseando para os dias atuais, sexo, droga e rock and roll. Para a pós-modernidade, o meu corpo e as minhas regras.
Mas o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses, em uma região árida, completamente hostil ao Evangelho, uma viagem perigosa. Nós percebemos o nascimento da igreja de Filipos em Atos capítulo 16, quando Paulo saiu com Barnabé, sem saber se voltava. A alegria começa em não fazer o que quer, mas fazer o que Cristo nos comissionou a fazer. Enquanto nós corrermos do plano soberano de Deus para a nossa vida, nós nunca teremos uma alegria plena. Irmãos, em Atos capítulo 16, anterior a isso, o apóstolo Paulo desejava, já estava com o passaporte comprado para a Ásia Menor. Ele já havia plantado 4 igrejas na região da Galácia: Antioquia da Psídia, Derbe, Icônio, Listra, onde ele conhece Lucas, que escreve o livro de Lucas e Atos dos Apóstolos, onde ele conhece Silas, que canta com ele no cárcere, ou Silvano. É nessa região que o apóstolo Paulo, depois de sair da Galácia, vai para Macedônia, e chegando ali, ele foi pela madrugada em oração, impulsionado em uma visão. Um homem, um varão macedônio, apareceu para Paulo e disse: Paulo, passa-te a nós e ajuda-nos. Irmãos, a alegria que Deus tem para nós rasga o nosso contrato com uma alegria passageira, porque diante da missão que Deus tem, nós compreendemos que Deus não te chamou para ser feliz, Deus te chamou para ser fiel. Você consegue desfrutar da felicidade sendo fiel, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê os teus frutos, ainda que não haja alimento do campo, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu confiarei em ti. Então a história de Paulo com a relação, ou a relação de Paulo com a história da Macedônia, é uma história de alegria, mas por cumprir o chamado e não por fazer o que quer. Você perdeu, playboy, até para você fazer o que você quer, Deus te estragou até para você desviar. Nem para desviar você presta mais. É por isso que a sua alegria genuína está aqui. Ele escreve aos Filipenses, em uma região onde ele chegou pela primeira vez, em Atos capítulo 16, tinha uma mulher na beira do rio. Ele proclamou o evangelho. Ela disse: o que impede de vocês irem para minha casa? Ele falou: nada. Foi ele e Barnabé, pregaram o evangelho para Lídia, e começaram a congregação na Macedônia. E o que a Macedônia tem a ver com a gente? Era chamado de Europa Oriental, tudo a ver. Era a porta de entrada para o Ocidente. Tudo que nós temos de avivamento na Europa hoje, quando começou com uma igreja, com Paulo e uma mulher. Ele plantou a igreja de Filipos, saiu de Filipos, plantou uma igreja em Tessalônica, saiu de Tessalônica, foi para Bereia e depois desceu para Corinto. Pregou o evangelho no distrito romano. A moeda era de César, o domínio bélico era romano. Havia vários soldados aposentados da velha guarda romana, o que dificultaria ainda mais a entrada do cristianismo na Macedônia. Mas ninguém pode parar a igreja de Cristo Jesus. Não tem inferno, não tem exército, não tem porta fechada. E Paulo então planta a igreja em Filipos. 4 capítulos ele escreve a carta, porque depois de anunciado o evangelho em Filipos, alguns falsos profetas começaram a chegar no sapatinho de algodão, dizendo: Paulo pregou um evangelho aí, mas não é bem assim. Tem um sacrifício maior nisso. Não adianta só crer em Cristo Jesus, tem que circuncidar. Não adianta
Só tomar a ceia, que representa pela fé a aliança que possuímos com Cristo, tem que guardar o sábado. A religiosidade do judaísmo foi se infiltrando dentro da Macedônia, e do outro lado, os romanos rejeitavam a mensagem bíblica cristã. Irmãos, o evangelho nunca foi palatável, porque o símbolo do evangelho nunca foi escada para o sucesso, mas cruz. Aquele que quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E é isso que é curioso, em ser uma carta conhecida como alegria. Ele já havia passado por várias situações. Lá na Galácia, imagina você pregar o evangelho em uma igreja e eles te arrastarem de ponta cabeça. É por isso que esse evangelho vai dar tudo certo, a alegria do Senhor é a nossa força, mas não tem renúncia, não tem entrega, não tem santidade. É um evangelho diluído em historinha da carochinha. Irmãos, eu não vim para esta igreja para ouvir Machado de Assis. Eu vim para cá para ouvir Deus falar. Tiago, se arrependa. Tiago, muda de vida. Tiago, endireita a postura e torna-se uma nova criatura, porque as coisas velhas já ficarão para trás e tudo se fará novo em você, para a glória do meu nome. E de onde que Paulo escreve a carta aos Filipenses? Irmãos, preste atenção, Paulo estava em um oásis. De onde escreve? Havia chegado através de Timóteo um copo de açaí, um McDonald's para Paulo, o controle do Netflix na mão, com a perna para cima. É de onde Paulo escreve a carta aos Filipenses, amém? Que amém. O homem que pede para a gente se alegrar está preso. Maturidade não é Deus falar para você pular e se alegrar. Maturidade é Deus em silêncio, você continua crendo e se alegrando. Aleluia. O apóstolo Paulo está preso na Cesareia Marítima, com direito a algumas visitas de Timóteo, Lucas. O evangelho não pode parar. Ele sabe que a igreja da Macedônia de Filipos corre grande perigo. Por quê? Chegamos no texto, feita a introdução. Quanto ao mais, meus irmãos, é de crente para crente, alegrem-se no Senhor. A essa altura, em 34, Estevão já estava morto, martirizado. A essa altura, Tiago, o discípulo, já havia se despencado do pináculo, morto. A essa altura, já tinha iniciado uma perseguição aos cristãos. As ceias tinham que ser em masmorras. O exército romano não podia saber. É por isso que Áquila e Priscila, que nós encontramos em Atos capítulo 2, foram expulsos de Roma por um imperador chamado Cláudio, porque eles estavam ceando, e na hora da ceia eles foram chamados ou acusados de canibalismo, porque eles pegavam pão e diziam: esse é o meu corpo que é dado por vós. Quem estava de longe espiando pensava: está comendo corpo de gente. E também na ceia, ao beber o suco ou vinho, este é o meu cálice. E eles se tratavam como irmãos e depois se casavam. Incesto. Foram expulsos. Enquanto buscarmos alegria no namoro, casamento, aumentar a roda do carro, daqui a pouco você vai ter que comprar um trator. Não vai dar. Não, assim que eu melhorar meu corpinho, eu vou ser feliz.
eu vou pôr um botox, fazer uma harmonização. Irmãos, isso é perene, isso é fútil. O evangelho de Cristo Jesus rasga a gente no meio, e a gente continua se alegrando. Ele não nos dá, Ele arranca o que possuímos, porque já temos por herança Cristo Jesus nas regiões celestiais. Não tem a ver com palácio na terra, tem a ver com casa no céu. Não tem a ver com prestígio ou status aqui, ou verificado. Tem a ver com a coroa da vida eterna, que Ele prometeu para aqueles que perseverarão até o final. A alegria genuína separa meninos de homens. Aquilo que te atrai é o que você vai querer que te sustenta. Se você veio só querendo dinheiro, o motivo, porque se você ter dinheiro você vai se alegrar, você encontrou com Deus errado, porque o Deus que marcou o encontro com você, não vai te dar dinheiro, Ele vai te dar certeza de que o inferno não te pertencerá mais, e fará você viver na eternidade com Ele. Irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever as mesmas coisas não é um problema para mim, é segurança para vocês. Sabe aquele crente que não se alegra em ouvir a mesma palavra, sempre a sã doutrina? É porque a alegria dele não está balizada ou alicerçada na pessoa de Cristo Jesus. Por isso que ele corre atrás do novo. Onde que tem quem revela isso? Onde que tem quem profetiza aquilo? Onde que eu recebo? Onde que eu caso? Onde que eu compro? Onde que eu entro um funcionário e sai de lá um mega empresário? É isso. Isso não é evangelho. Evangelho é onde que eu estava, para onde que eu vou, quem eu era e quem eu preciso ser. A genuína alegria é o sentimento de Paulo em escrever a esses irmãos, sofrendo ameaças. De quem? Daqueles que ele escrevia constantemente. Catequese, discipulado, ensino. Irmão, você quer encontrar alegria de verdade? Leia a palavra, ame a palavra, estude a palavra, cante a palavra, deseje viver a palavra. Não existe outra forma de eu e você sermos felizes. Porque, verso 2, vai comigo aí. Cuidado com os cães. Eram os animais tratados como impuros, imundos, porque comia farelo e resto de comida. Sabe quem são os cães? Esses arautos da prosperidade. Deus vai te fazer cabeça. Deus não vai deixar você ser cauda. Deus vai te dar, meu irmão, toma posse, dá a volta lá na Mercedes, dá a volta lá no Camaro. Meu irmão, você vai andar de lancha. Na verdade você está precisando andar com Jesus. Na verdade você está precisando aprender com Cristo. Na verdade você está precisando nascer de novo, deixar de ser mentiroso, prostituto, avarento, fornicador, fofoqueiro, maldizente, maltrapilho, descompromissado. Na verdade você precisa encontrar a verdadeira e genuína alegria, que é Cristo. Não tem nada do lado de fora, mas tem a essência do lado de dentro. Você sumiu da igreja? Pastor, estava no New Texas. Aí eu sabia que ia manifestar. Fui buscar alegria. Os cães
são os falsos mestres, que ensinam assim, ó: se você for feliz, se te faz bem, vai fundo. Assinado Satanás. Crente, experimentando da alegria genuína o que te faz bem. Irmãos, o que Cristo quer fazer em você e através de você é o que devolve louvor a Deus. Se Ele precisar te amassar, Ele vai te amassar, até sair o suquinho de uva. A gente gosta de falar de lagar, mas lagar é onde Ele pisa a uva para sair o suquinho. É isso que Ele vai fazer. E ali, sendo amassado, mas cuidado, quando sai o suquinho, se alegre, porque a boa obra Ele está fazendo em você, até o Egito sair de dentro, até a Babilônia sair de dentro, até as coisas estranhas sair de dentro, e Jesus entrar, ficar, permanecer para todo sempre. Você está no culto de libertação, aleluia. Libertação não é o demônio sair, é Jesus entrar e ficar. A genuína alegria é o contentamento na dor. Mas tudo que a gente não quer é sentido. Aqui em Lagoinha não tem isso, graças a Deus, mas tem outras igrejas. O pessoal começa a sentir dor no ministério, vai embora. Sente dor, sabe? Assim, estão me confrontando, sabe? O líder está entrando demais na minha vida. Eu estou buscando para o meu namorado, mas parece que não está querendo. Vai embora. Está querendo analgésico. Cuidado com os cães, os que infiltram no meio da igreja. E Paulo sabia que na Macedônia tinha muito assim. Eles chegavam no sapatinho, falam: circuncida, guarda o sábado. Irmão, a gente não tem isso aqui, é nossa cultura. Ninguém, talvez essa palavra circuncisão, tem gente aqui que talvez não saiba, e não tem problema. Era cortar o 8º dia o prepúcio do órgão genital masculino. E mesmo depois de convertido, como Paulo fez com Timóteo, circuncidou o jovem também. Depois de adolescente, aí fica mais difícil. É isso. Só que para os nossos dias, a circuncisão é a gente apontar a saia curta da irmã, mas ser uma adúltera de madrugada. Tem versículo bíblico para todo mundo, só não veste a carapuça. Aponta a fofoca do outro, mas é de onde parte a fofoca? Da casa. Rejeita o novo convertido, mas não cuida, não lava um banheiro, não faz nada na igreja. É uma múmia, só dá trabalho porque não trabalha. Irmão, genuína alegria. Toma posse aí, toma posse aí. É por isso que fica mais difícil quando você ouve uma palavra assim, eu e você, é estranho aos nossos ouvidos. Não é estranho não, é porque estão deixando de pregar o texto para falar de psicologia, coach, irarará, historinha, testemunho pessoal. Ei, eu e você queremos palavra, Bíblia, Cristo no centro, Deus na nossa história. Falsa circuncisão, falsa religião, canta sem adorar, vai no culto sem buscar Jesus, conhece versículo, mas não coloca em prática o pouco que sabe. Aonde que vai ter genuína alegria, se a verdadeira alegria, irmãos, está em Jesus e a gente não o conhece? Porque nós aqui somos circuncisão. Paulo está falando porque era judeu. E ele diz assim:
adoramos o Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Irmão, não tem placa para adorar. O lugar da adoração não é na igreja tal, é ao Deus verdadeiro e genuinamente. Paulo está dizendo para o ser judeu, ele gloriava em Cristo Jesus, ou seja, Cristo é supremacia na vida dele, é o caminho que norteia, é o pão vivo que desceu do céu, é a fonte da vida. Cristo para Paulo é a esperança, é a porta que ele entrou para experimentar a novidade de vida. Cristo é aquele que o chamou do caminho de Damasco e mudou a sua história. Cristo é Senhor da vida de Paulo. Em vez de confiar na carne, aí no afã de buscar alegria, começa a se envolver em gambiarra, vende trinca-ferro lá na feira da Toshiba, tentando achar um jeitinho, é telefone sem nota para cá, telefone sem nota para lá, é net gato para tudo quanto é lugar, 360 mil, irmãos, até canal da Itália o cara assiste, e quer experimentar alegria, vai experimentar farelo. Alegria é em Cristo, renúncia, é vida no altar, santidade, é entrega completa na mão de Cristo Jesus, é se permitir ser usado e moldado por Ele, é ser confrontado e continuar firme, é amar a Jesus, é preservar a sã doutrina, é ter interesse das coisas do alto, é escolher servir ao invés de ser servido. Não é um evangelho diluído, a verdadeira alegria não é uma circunstância. E Paulo sabe disso, irmãos, é nessa carta que ele escreve assim: olha, eu cheguei num ponto que eu não sei se eu morro, se eu fico. Por causa de vocês, eu vou me reduzir a permanecer vivo, para pregar o evangelho, porque a vontade que eu tenho mesmo era de partir, porque já é lucro, certeza da salvação. Pensa num cara feliz, por isso que ele escreve a carta preso, pedindo para quem está solto se alegrar. Irmão, chorar com quem chora é até mais fácil. Difícil é ter que ser madrinha da amiga. Já entendeu, né? Difícil é pegar carona no carro do amigo novo. Alegrar com os que se alegram é muito mais difícil. Mas quem experimenta dessa genuína alegria, não coloca a sua fonte de esperança da alegria nas coisas, mas na pessoa de Cristo Jesus. E Paulo diz: eu poderia me gloriar, irmãos, se tem um judeu bom aqui, esse judeu seria eu. Fui circuncidado no 8º dia, cumpri o protocolo, sou da tribo de Benjamim. Sabe o que é isso? Eu sou da linhagem de Saul, por isso que o nome dele também era Saulo. Irmãos, Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Tem uns crentes que não tem que mudar de nome, tem que limpar o nome. Está vivendo alegria com o cartão dos outros, não paga ninguém, mas está alegre que é uma beleza, sextou. Está precisando é de converter, de experimentar Cristo Jesus que muda tudo. Para de comprar brusinha, resolve os seus problemas e viva a verdadeira alegria que é Cristo Jesus. Aleluia. Feita a introdução, chegamos no texto. Se alguém deveria se gloriar, esse alguém seria eu, circuncidado no 8º dia, da tribo de Benjamim, da linhagem de Saul, primeiro rei de Israel.
Quanto à lei, fariseu, sabe o que é isso? Paulo poderia chegar aqui e falar assim: pode me fazer a pergunta bíblica do Antigo Testamento que você quiser aí, que eu sei de cor o versículo. Nós estamos preparados para essa conversa? Irmão, a gente começa o Salmo 23 assim: o Senhor é meu pastor, e termina: tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, quanto à lei, Paulo era exímio. Não adianta conhecer sem experimentar o que sabe. Coloque em prática o pouquinho que você sabe. Da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. Oh, irmãos, Paulo era uma raça com pedigree no judaísmo. Ele escrevendo aos Gálatas, ele disse assim: não tem maior do que eu na tradição aqui. E quanto mais Paulo sabe, mais ele desce. Hoje em dia, quanto menos a gente sabe, mais a gente sobe. Quanto mais Paulo sabia, mais servia. Quanto menos conhecimento bíblico a gente tem, mais pisadas nós damos nas pessoas. Sem carteirada. Vocês estão aqui? Ele chega aqui dizendo: e quanto ao zelo perseguidor, o jeito certo do judaísmo era do tipo de Paulo: olho por olho, dente por dente. Hoje a gente está aí nesse evangelho diluído. Crente, James Bond, ninguém sabe se é, se não é. Não amamos a palavra a ponto de protegê-la. Paulo era zeloso com a tradição, mas isso não fazia de Paulo alegre. Irmão, não adianta ser religioso. A alegria não está na quantidade de culto, mas a qualidade do culto que você presta. Já chegou aqui pensando nos contatinhos? Aqui não, pessoal de outra igreja. E é perigoso já sair daqui com um contatinho. E quer experimentar alegria. Qual? Aqui o diabo oferece. Aqui Deus tem para você novidade de vida. Ele quer mudar a sua história por completo, mudar o sentido e dar um novo rumo para a sua história. Você já pode ficar de pé no seu lugar. E quanto à justiça que há na lei irrepreensível, o homem que escreve a carta da alegria, você podia verificar a vida dele. Depois de cristão, não tinha um BO. A ponto dele falar para os coríntios: sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Irmão, é muito fácil e covardia da nossa parte a gente falar para as pessoas assim: não, irmão, não olha para o homem não, que o homem é falho. Olha para... Mas Paulo falou que quer conhecer Jesus, olha para mim. Isso sim é ser parecido com Jesus. Jesus marcou um encontro com você aqui hoje para te tirar dessa circuncisão falsa, para você experimentar a verdadeira alegria. Irmão, a gente não quer saber de onde você veio, nós sabemos para onde você vai. Se Cristo for Senhor da sua história, para a eternidade. Não fica com medo do seu nome estar escrito no sapo, não. O seu medo deveria, se o seu nome está escrito no livro da vida. A fonte de alegria para Paulo é Cristo Jesus. E ele diz aos Filipenses, para eu terminar: mas o que para mim é lucro, considerei como perda. Tem coragem de se alegrar
Quando você tiver que vir de busão, porque Deus tomou o carro da catira, tem coragem de se alegrar em continuar a vir para o culto, quando Ele tirar o contatinho, porque começou. Você vai se alegrar quando aquele emprego que você ganha rios de dinheiro de maneira ilícita, Deus fechar a torneira. Você vai continuar esse crentão pagando macarrão para o pessoal no final do culto? Porque se alegrar quando Deus está dando, até os fariseus fazem. Eu quero ver se alegrar como Jó. Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, mas bendito seja o nome do Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive. Deus só me trouxe aqui para te dizer isso. Ele vai tirar, mas não chora não, bambu. Você vai ser uma bênção. Quando Ele tira para colocar, quando Ele tira para ser suficiente. Ele tirou a força de Israel e de Gideão e disse: quantos que tem? Senhor, pelo que eu estou contando aqui, 318 e por aí. E do outro lado, 160 mil. Pede para descer no rio, porque eu quero tirar. Jesus, o senhor não está entendendo, porque assim, Pitágoras criou a matemática, não está batendo. Não, é isso mesmo, eu estou querendo tirar. Jesus, mas se tirar aí os 300, já vai, não vai dar, né? Pede para descer no rio. Os que trouxerem água até na boca, esse você separa de um lado. E Deus venceu através do seu exército, com 300 homens, sem eles usarem a força. Deus tira para ser a nossa fonte de alegria. Ele disse aos discípulos: são quantos pães? Só 5. Tira o restante, não precisa, é o suficiente. Irmão, não é o diabo que está tirando, não, é Deus. Você não entendeu? Não é o diabo que está tirando de você, não, é Deus. É Ele que está do outro lado da corda assim, ó. Bem, porque quanto mais tira, mais a gente crente fica, né? Vem mais. Aí a gente tira o contatinho, a gente fica doido. Tirou a alegria. Netflix, sábado, debaixo do edredom. Vem, acabou, edredom. Para se apresentar a você, para dizer: eu faço todas as coisas novas. Confia. Se eu te chamei, eu te sustento. Se eu te escolhi, eu te capacito. Se eu te prometi,